E aí, pessoal, cá estamos nós aqui ao vivo novamente às 9h15, ou quase isso, não sei se 9h16, mas de todo modo cá estamos. E a convidada de hoje é a nossa querida Ana Paula, né? Vamos esperar ela chegar aí, olha aí, já chegou, deixa eu pegar aqui. Vamos embora dar início. Olá, minha querida Paty, tudo tranquilo? Olá! Olá, querida Ana Paula, tudo bem? Chega de WhatsApp! Chega de WhatsApp, finalmente, né? Nos falando feito gente aqui. Finalmente, querida, é um prazer estar aqui com você, uma honra, viu? Eu Ah, amo os seus stories. Amo, 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 amo. Ah, coisa boa. Você não sabe o tanto que eu lhe admiro também, na verdade. De coração mesmo. E depois que você entrou de vez no Instagram, rapaz, essa cobertura das eleições americanas está sensacional. Sério, não precisa de mais nada para você se informar sobre isso. É só olhar aquelas sequências ali que eu coloco. Ah, Tá realmente primoroso, primoroso. obrigada, Pedro. Eu fico vendo daqui a cobertura do Brasil e eu falo, gente, meu Deus, não tem um veículo, não tem absolutamente ninguém que fale exatamente o que está acontecendo aqui, ou se fala, deixa pela metade, distorce. Eu falei, vou ter que entrar de cabeça nisso, não tem jeito, porque no Brasil a gente não tem o outro lado, né? A Fox News, por exemplo. Aqui, pelo menos, a gente tem um outro lado. Se você vê a CNN e não concorda, você liga na Fox News e fala, vamos ver o que eles estão falando, e aí você decide o que você quer acreditar. E no Brasil a gente não tem isso, né? É só um lado falando. Exatamente, né? A hegemonia da opinião é a perfeição da pluralidade. Olha que coisa sensacional, né? É 1984, entendeu? Exatamente. É 1984. A coisa aqui é uma mistura de Kafka com Orwell. É mais ou menos, é mais É, ou menos isso que não, acontece. eu inclusive falo assim para todo mundo em palestras, em entrevistas e também já falei nos meus stories. Gente, não acredita em mim, não. Eu estou aqui só para dar o outro lado, para colocar uma outra posição que nós no Brasil não ouvimos. Mas não acredita em mim, não. Vai no Google e checa tudo que eu estou falando. Não entra de cabeça em ninguém. E esse ninguém, eu também me incluo nesse ninguém. Mas as pessoas têm que pegar a informação e correr atrás dela, né? A gente vive hoje numa geração que é muito mal acostumada, tudo ali no pratinho quentinho, né? Não tem problemas aparentes, não tem guerras. Agora está esse coronavírus aí, mas é tudo muito de mão beijada, né? Então, não acredita na gente, não. Vai checar até essa fonte aqui. E outra coisa, não checar pelos checadores oficiais, né? Que agora Exato. existe essa figura maravilhosa, que é assim, você tem uma explosão de notícias não oficiais que vai ser checada por checadores oficiais. Olha que negócio maravilhoso, né? Aí você vai olhar quem está por trás desse pessoal, as conexões, enfim, é aquela coisa, né? Você puxa um fio, vai puxando um fio, vai puxando um fio, follow the money, e você encontra exatamente, sempre encontra. Esse é o Sempre. ponto, sempre encontra. Né? É aquela velha história, quando você vai subir na pirâmide, no topo, sempre tem poucas pessoas. Assim, e no topo mesmo tem uma. Então, se você for subindo, cara, você vai achar. Vai É, achar. e eu acho que está aí o grande motivo dessa vontade louca do povo aí, desse povo lá em cima, nas Torres de Marfim, a vontade louca de calar as redes sociais, de calar a expressão, né? Então, assim, a gente tem que lutar mesmo pela liberdade de expressão, porque é isso aí que vai tirar o Brasil do atoleiro que a gente está. Ana, mas vamos falar de uma coisa, né? Vamos entrar na polêmica. Vamos tocar fogo no parquinho. Porque, afinal de contas, né? Foi isso que eu vi fazendo com todas as convidadas aqui. Mas, assim, é um assunto que é absurdamente urgente, né? Porque todo mundo, quando fala essas questões, assim, feminismo, questões relacionadas ao aborto, questões relacionadas a todas essas pautas progressistas, todo mundo está olhando isso sob a ótica da política. Só que, assim, é como se fosse um. Claro, existe a parcela do poder, dos jogos de poder e tal. Claro. Mas isso tem uma questão mais profunda, porque, assim, essas mutações de linguagem, essas mutações de comportamento, elas não têm um alcance político, elas têm um alcance civilizacional.
Ou seja, são coisas que estão, por exemplo, como a gente vai falar aqui da questão dos trans no esporte, são coisas que afetam, não é propriamente o esporte, é a percepção de realidade das pessoas. Ou seja, você tem aqui uma realidade que antes sua inteligência era capaz de captá-la e percebê-la. Agora não, agora você tem um mediador, que é um conjunto de códigos, novos códigos morais, né, o que a gente chama politicamente correto, uma nova moral civil progressista, que na verdade ela vai ser a mediadora entre a sua inteligência e a realidade. Ou seja, você elimina das pessoas a capacidade de ser gente, que é exatamente você perceber o mundo real. Então, não é uma mera questão política. Nós estamos diante de uma dissolução da inteligência. Assim, uma Perfeito. dissolução da inteligência coletiva. É um negócio muito grave mesmo. Então, só para ambientar no assunto, a pessoa caiu aqui de paraquedas nessa live e não sabe mais ou menos nem disso que a gente está falando, não sabe o que se trata, a gravidade, o que é que está acontecendo. Então, dá uma introdução aí nesse assunto, a questão das mulheres trans no esporte, que é o que você já vem batendo há algum tempo. Bom, toda vez que a gente entra nesse ambiente, nessa seara dessa discussão, a gente sempre tem que fazer o disclaimer que essa discussão ela não é e não pode ser sobre preconceito a minoria alguma, a grupo algum. Até porque biologia não é de esquerda nem de direita, né? Biologia é biologia. Então, a gente sempre tem que colocar que a identidade social da pessoa é uma questão sine qua non e deve ser super respeitada. Inclusive, o próprio conservadorismo, ele prega isso, né? O respeito ao indivíduo, o respeito às escolhas individuais, que o indivíduo, na verdade, ele é a menor das minorias, né? Então, a gente tem que sempre pregar esse respeito. Tudo começa no indivíduo, o indivíduo é a divindade, então a identidade social, as escolhas das pessoas, elas têm que ser respeitadas. Porém, o esporte ele não é baseado na identidade social das pessoas. O pilar mais forte, mais sólido do esporte é a identidade biológica. E hoje em dia a gente tem que bater na tecla do óbvio, né? A gente tem que falar que homem é homem e mulher é mulher dentro do esporte. O esporte, se você voltar, Pedro, lá atrás na Carta Olímpica do Barão de Coubertin, ele fala na proteção das mulheres e na proteção do esporte feminino. Então, o que a gente vê hoje é até isso sob o comando do Comitê Olímpico Internacional, que é um absurdo, é uma desvirtuação da própria Carta Olímpica do Barão de Coubertin, né, do fundador dos Jogos Modernos. Então, a gente tem que sempre falar, sempre deixar muito claro que o respeito à identidade social das pessoas, ele tem que estar sempre sendo colocado no debate quando a gente fala de uma sociedade, de uma coisa maior. Mas no esporte, a gente não pode abandonar o pilar mais forte, que é o pilar da identidade biológica, porque a identidade biológica ela é óbvia e ela carrega elementos imutáveis. E isso aí a gente não tem como mudar. Por mais hormônio que a pessoa tome ou por mais bloqueador de hormônio que ela tome, no caso das trans femininas, a genética ela não muda, ela está sempre ali, né? Então, isso aí não há nenhum estudo, isso a gente sempre também tem que deixar claro, não há absolutamente nenhum estudo em relação a essas possíveis mudanças que essa comunidade pró-trans no esporte prega, não existem estudos. Então, hoje, as mulheres elas pedem exatamente isso. Onde é que estão os estudos? E aí, o interessante, a gente vai entrar mais detalhadamente nessa seara biológica, o mais interessante é que essas pessoas entraram no ambiente das mulheres, tumultuaram todo esse ambiente e agora essas pessoas querem que nós, mulheres, provemos que não há vantagem. Aliás, que há vantagem. Então, a nossa resposta é uma resposta que a própria
Navratilova deu esses dias, ela falou, não, você que está entrando aqui, você que tem que provar que não há vantagem alguma. E esses estudos não existem. O que é muito decidiu fazer essa recomendação baseado num artigo, não foi estudo, baseado num artigo de uma médica trans que estudou 4 corredoras trans em um ano. Então, baseado nesse artigo, onde ela limitou a 4 corredoras, ou seja, um esporte, ela é uma médica trans, o Comitê Olímpico fez toda essa ginástica aí ideológica, cultural e progressista, e hoje em dia a gente vê mulheres sendo excluídas nas categorias de base, desde o esporte profissional no Brasil, por exemplo, em outras ligas pelo mundo, até em escolas aqui nos Estados Unidos, onde meninas estão perdendo bolsas de estudo nas universidades para meninos. Um absurdo, não tem como ficar calado. Ana, eu vi esses dias, é aquela velha coisa, né? Assim, você vai acreditar em mim ou nos seus olhos? Porque eu vi esses dias uma imagem de um jogador de handball australiano. Eu acho que o cara deve ter assim uns 5 metros, 5,50 mais ou menos, ele tem de altura, né? Mas assim, não, ele deve ter 1,90, 1,90 e pouco, sei lá, uma coisa desse tipo. Mas é óbvio que aquilo é uma injustiça. É óbvio que aquilo carrega uma injustiça muito grande. E aqui a gente entra na loucura do politicamente correto, né? É óbvio que nada disso pode acontecer sem antes ter algumas dissoluções, né? Sem ter umas soluções prévias. Primeiro, a dissolução, a relativização da verdade em si. Ou seja, se o cara acredita que verdade não existe e a verdade sou eu que faço, é aquela história, né? Ah, o bom é aquilo que é bom para você. Cara, todo pedófilo ama essa frase, né? Hitler, Mussolini, eles adorariam essa frase, que é exatamente isso, né? Quando você elimina o conceito de verdade, exatamente porque se você nós estávamos conversando ontem na live de Kim, né? Ela está falando daquele movimento do body positive. O cara, seu corpo é bacana, tenha 450 quilos e está tudo ótimo. E aí, por que isso acontece, né? E nós estávamos conversando exatamente isso, que se você admite que existe uma verdade, então, por exemplo, isso daqui que nós estamos fazendo é uma live e não é qualquer outra coisa. Isso é um fato, um dado. Então, se eu admito que existe uma realidade independente do que eu penso, então existe um bem para cada coisa, logo vai haver um bem moral também. Então, assim, para fugir da existência de um bem moral, que é certo ou errado, independente do que eu pense dele, então você elimina completamente a ideia de bem em qualquer coisa. Então, assim, a verdade não existe, a verdade é relativa, o que é bom para você é o que se torna verdadeiro, eu posso ser o que eu quiser. Olha, ninguém, nada que existe pode ser o que quiser. As coisas que existem, elas são o que elas são. Tudo que existe é o que é, não o que pensa que é. Então, assim, não... É interessante você falar nisso, porque você vê que isso é até um movimento que começa também no marxismo quando existe a tentativa de tirar a religião da vida das pessoas e o livre-arbítrio da vida das pessoas, exatamente para o Estado entrar e dizer o que você pode sentir, o que você pode falar, enfim. Então, você vê que isso que está acontecendo no esporte, Pedro, é um braço disso. Não existe mais a verdade biológica, existe a verdade que eles querem impor ao seu destino, né? Isso aqui é o certo. Então, eu acho que o mais importante desse nosso movimento todo de dar a cara a tapa mesmo para falar, é quebrar essa espiral do silêncio, porque a quantidade de mensagens que eu recebo, Pedro, eu tenho medo de falar, eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de retaliação no meu trabalho ou na minha família. Então, eu acho que nesse campo,
como é um campo que nós temos muitos dados científicos, biológicos, a gente tem que bater exatamente neles e segurar nesses dados, porque toda vez que eu apresento esses dados, Pedro, toda vez, eu estou há 2 anos e meio batendo na tecla desses dados e nos números, até pessoas consideradas ditas de esquerda, né, per se, assim, no espectro ideológico, elas começam a concordar, elas começam a ver que realmente essa política está machucando as mulheres em várias esferas, né? Porque quando você começa a colocar que não é sobre inclusão de trans, mas exclusão de mulheres, as pessoas começam a ver que a verdade ela é muito mais do que o arco-íris do Beautiful People, né? Que as pessoas colocam que como você se sente tá bom, as pessoas têm que colocar a sua identidade interior para fora. Ótimo, coloca a identidade interior para fora, vá viver sua vida socialmente, mas a partir daí, das suas decisões pessoais, você começar a demandar direitos que não existem, e esses direitos machucam metade de uma população, né? Aqui no Brasil, eu acho que 55% da população são de mulheres. Aqui é mais ou menos 51%, 52%. Então, olha o que a gente está fazendo. Por uma minoria que eu digo números mesmo, porque a comunidade trans no mundo ela é pequena e a comunidade trans de atletas ela é menor ainda, é coisa de 0,0017%, uma coisa assim. Então, por causa disso, a gente vai começar a excluir meninas e mulheres que sempre andaram na linha em relação a testes antidoping, mulheres que sempre andaram na linha do esporte limpo. E a gente vai começar a ferir toda uma luta, né, assim, que estende até para fora do esporte, que a gente tem que quebrar a espiral do silêncio. É isso que a gente tem que começar a fazer. E quando a gente faz com elegância, com dados, e a gente sempre coloca que isso não é sobre inclusão de trans, mas exclusão de mulheres, as pessoas conseguem entender muito mais. Porque, Pedro, a gente começar a entrar na seara, antes de entrar nesse comentário, engraçado é que as pessoas nos chamam de negacionistas, que nós negamos a ciência, que o planeta está mudando, está aquecendo e nós negamos a ciência. Mas aí, quando é para falar de trans no esporte, a ciência não existe para eles. Praticamente não existe. Então, a ciência, nesse caso, é coração maiores, os homens têm o coração maior que o nosso, os pulmões, a capacidade aeróbica, ou seja, a oxigenação sanguínea. Homens têm muito mais glóbulos vermelhos do que mulheres, então tem uma capacidade sanguínea muito superior à nossa. Isso tudo não muda, isso tudo não muda. Estrutura óssea, né? Centro de gravidade é mais baixo. Estrutura óssea, densidade óssea, a própria densidade muscular, a fibra muscular do homem é muito diferente da nossa. O homem ele começa a perder a elasticidade e a força na fibra muscular muito depois das mulheres. A própria altura, né? Homens, a testosterona ali durante muito tempo também colabora com a altura. Então, assim, é uma série de dados que a gente não tem como negar e que as pessoas querem empurrar a ideologia para dentro da biologia. Ana, e como fica aquela questão aí que o pessoal diz, não, mas isso pode ser eliminado ou pelo menos minorado com tratamentos, com bloqueadores. Como é que fica isso? Como é que tu rebateria esse argumento? Bom, aí é que tá. O meu primeiro teste de doping que eu fiz na vida, eu tinha 16 anos.
Dos 16 até os 38, 39, quando eu parei de jogar, eu fiz incontáveis testes de doping. Muitos desses testes, eles são feitos fora das competições. Aqui na minha casa já bateram 6 horas da manhã. Vamos fazer xixi no potinho. Exatamente para que eles acompanhem também o seu desenvolvimento como atleta fora das competições, para que você não esteja roubando, né? Você pode mascarar dentro da competição alguma substância, mas fora da competição você pode usar algum tipo de doping que não é pego na época da competição. Para isso, nós mulheres e homens também, a gente tem que preencher um whereabout, que é no site do WADA, WADA, que é o órgão antidoping mundial, que você tem que entrar lá e preencher onde você vai estar todos os dias do ano durante 1 hora. Então, como a gente não sabe onde a gente vai estar, a gente fala, vou estar em casa de 5 às 6 da manhã. Eles não vão bater na minha casa entre 5 e 6 da manhã, mas eles batem. Exatamente para que você prove que você não está construindo o seu corpo com testosterona fora das competições. E quando você tem 16, 17, 18 anos, onde a puberdade, para os meninos, a testosterona está explodindo ali, né? Então, o que acontece é que uma atleta, por exemplo, de 25 anos, ela foi testada desde os 16 anos para exatamente essa patrulha médica constatar que ela não construiu em nenhum momento da vida dela o corpo dela com testosterona. Enquanto essa mulher passou toda essa década dos 15 aos 25 sendo testada e estando em dia com o esporte limpo, um menino biológico dos 15 aos 25 anos foi absolutamente dominado pela testosterona, o corpo usou todos os benefícios da substância que é o suprassumo do esporte, e aos 26 anos faz uma transição já com o corpo totalmente formado pela testosterona. E aí é que entra um outro porém, que é tanta loucura nessa política, Pedro. É loucura, você falou a palavra. É loucura, não tem outra palavra. E aí, se a gente der um passo além, por exemplo, se eu estivesse jogando hoje, e para quem está nos vendo, o que acontece com as amostras de antidoping da urina que eles colhem, ela fica guardada, eles testam a amostra A e guardam a amostra B para um possível reteste até 10 anos. Então, se eles testam a amostra A e deu positivo, eles usam a amostra B. Vamos ver se realmente deu positivo. Mas eles guardam durante 10 anos, por quê? Porque se acontece alguma denúncia, por exemplo, vamos supor que eu estivesse jogando hoje. Fiz um teste de antidoping o ano passado. O ano passado deu negativo. Houve alguma denúncia ou descobriram algum outro traço em outro exame meu e resolvem acessar a minha amostra B do ano passado. Olha, vamos acessar aquela amostra da Ana Paula do ano passado? Vamos supor que a amostra do ano passado dê positivo na testosterona, um traço acima do permitido. Pedro, eu sou banida, eu sou suspensa, e se a amostra, por exemplo, é de 8 anos atrás, eu perco todos os meus títulos retroativamente até aquele exame. Ou seja, a pergunta que fica é, em 8 anos, eu perco os meus títulos retroativamente. E uma atleta trans, há 8 anos, quando ainda era homem? Ou seja, eu sou sempre patrulhada, as mulheres são sempre patrulhadas, mas
Os homens biológicos não. Eles continuam usando o suprassumo do esporte, que é a testosterona, sem o menor risco de exposição a ser banidos ou suspensos, enquanto as mulheres, nós somos policiadas o tempo inteiro. Houve uma época, Pedro, que nós tínhamos que fazer teste de gênero. A gente tinha que provar que a gente era mulher para jogar. Então, a gente passa por cada coisa e hoje tudo foi colocado no limbo. A loucura é o seguinte, imagine que você está em equipes adversárias, um atleta que virou mulher, né, escolheu ser mulher dos 25 para os 26, e uma outra atleta que também está com 26 anos. Então, essa outra é pega 5 anos atrás, ela tinha um traçozinho de testosterona que perto dessa daqui não é nada. Porque há 5 anos atrás, essa daqui era um homem. Então, assim, não é nada aquele traçozinho. Mas ela vai ser condenada por uma injustiça contra o esporte feminino. Enquanto para essa pessoa aqui não vai ter problema nenhum. É claro que isso é loucura. É claro que isso é insanidade. Agora, uma coisa interessante é o seguinte. É tão absurdo que silencia. Sabe quando você está conversando e uma pessoa diz uma coisa assim que não tem nada a ver com a história e que é um negócio tão absurdo que a pessoa passa uns segundos assim. Oi? Você fica sem entender, faz aquele segundo. Essa pessoa disse isso mesmo e ela termina ganhando pela força do absurdo. Esse tipo de situação. É um negócio tão absurdo que até para argumentar é complicado. Porque é como se você tivesse que argumentar com alguém que o céu é azul, que a grama é verde, que a gravidade existe, que as pessoas não andam de cabeça para baixo pisando nas nuvens. É um negócio mais ou menos dessa natureza. E uma coisa interessante. O que eu percebo, se o progressismo, como a gente o conhece, ele faz mal, e faz mal, simples assim, ele faz mal especialmente às mulheres. Com certeza. Especialmente as mulheres. Depois a gente vai dar uma entrada para falar questões de aborto, enfim, essas coisas todas. Mas, assim, especialmente as mulheres. E aqui, Ana Paula, tem uma questão que eu estava pensando ainda agora, né? Enquanto eu estava arrumando as coisas para vir para a live. Estava assistindo um vídeo do professor Olavo sobre a questão do signo, significado e do referente, né? Que, no final das contas, tudo isso aí é o mundo da linguagem, não é o mundo da realidade. É só o mundo da linguagem. E qualquer pessoa que tenha lido 1984 sabe o que é o poder da linguagem para o domínio totalitário. Então, assim, você não domina alguém sem antes dominar seu coração e sua alma. Não tem como. Porque um espírito forte não agrade no mundo. Nem a morte mata um espírito forte. Se fosse assim, a gente não estava falando, por exemplo, dos 12 apóstolos. Então, assim, não tem prisão no mundo que mata um espírito forte. Então, você não domina nada nem ninguém se você antes não de quebrar o espírito, ou não silenciar a voz da verdade que pulsa dentro do cara. E uma das maneiras de fazer isso é você controlando a linguagem. Veja, quem controla a linguagem, controla o pensamento. Exatamente. Se você molda a linguagem, você molda o pensamento. Né? E aqui, isso é a destruição do referente, né? Para quem tá chegando agora e não pegou, é muito simples, né? Uma teoria linguística, mas que é uma coisa muito simples. Que é o seguinte, você tem um signo, significado e o referente. O que é isso? O signo vamos pegar cachorro. Você tem lá a palavra cachorro. Então, aquelas letrinhas ali, e aqui o som, cachorro, aquilo ali é um signo. Significado é o que aquilo significa, obviamente. Então, o que é um cachorro? O que é a nossa querida Daisy, Ana Paula? Que existe um filhote de Daisy aí. Eu vou pegá-la no final da live. Por favor, pegue. Então, o que é cachorro? É a definição. Um animal de 4 patas e tal. E o que é o referente? É um cachorro de verdade. Então, assim, o signo e o significado é o mundo da linguagem. Mas esse mundo da linguagem tem que estar conectado a um referente. Então, assim, se eu chamo isso daqui de jacaré, obviamente isso aqui não significa que essa garrafa vai se transformar num bicho. Por quê? Porque não existe conexão alguma, né? A não ser no mundo da magia, que você diz abracadabra e alguma coisa acontece. Mas, assim, não há conexão nenhuma. E isso é importante. A galera
é uma magia civil, na verdade. É uma tentativa de magia civil. É um neossacerdócio civil que essa galera está tentando fazer. Mas, quando você pega toda essa linguagem, você pega todas essas coisas, você apresenta os dados, o que você está apresentando é o referente. Só que a cabeça da galera já está tão fechada com a linguagem, que ela não consegue fazer mais a conexão entre o signo e o significado e o referente. Eu me lembro até, Ana Paula, foi um programa na Jovem Pan, né? Eu não sei se foi você ou se foi a época Caio, ou já era, acho que foi Caio. Eu não sei se era, como é o nome do que o substituiu, Adriles. Eu não lembro. Mas eu sei que teve uma discussão lá e depois que houve toda a argumentação da impossibilidade biológica, sabe qual foi a resposta do Fefito? A mulher trans pode ser o que ela quiser. Foi comigo! Foi contigo? Eu me lembro disso que eu fiz, não, esse bicho não falou isso, não. Foi comigo, depois de eu passar o morning show inteiro dando dados. Aí aquele Fefito no final falou: olha, eu quero deixar um recado, o lugar da mulher trans é onde ela quiser. Aí, assim, peraí, esse é o argumento, sabe? Eu estou debatendo aqui todos os argumentos técnicos, porque a Paulinha, na época, e isso entrando um pouco na sua última pergunta, inclusive, depois de eu passar o programa todo com dados, ela falou: tá, entendi. Realmente começa a ficar difícil um homem de 30 anos fazer a transição já com o corpo formado. Mas e se a gente for lá atrás e começar a fazer a transição bem cedo, com 12, 13 anos? Honesta. É uma pergunta honesta. E se a gente começar a bloquear antes da puberdade, o que acontece? Bom, para não falar que é uma atrocidade primeiro, né? Eu falei, tudo bem, vamos aos dados técnicos. As federações americanas de atletismo e de natação, que são esportes individuais, elas têm uma database ali, um database de atletas, porque os Estados Unidos é uma potência olímpica no esporte, então eles acompanham os atletas desde muito, muito cedo. Então, essas duas federações, Pedro, eles têm dados de meninos, comparativos entre meninos e meninas, desde os 6 anos de idade. E desde os 6 anos de idade, a diferença de tempo já é grande. Aí com 6, 7, 8, aí quando vai chegando ali nos 12, a diferença começa a aumentar. Aí dos 12 até mais ou menos os 16, 15, 16 anos, a diferença entre o tempo de meninos e meninas fica gigantesca. Ou seja, o pico de testosterona dos meninos na puberdade ali com 12, 13, 14 anos, cresce, depois lá nos 18 começa a cair um pouco, mas esse gap entre meninos e meninas, ele nunca fecha. Aos 6 anos de idade ele já acontece, só vai aumentando, depois ele fecha um pouquinho de novo lá nos 19 anos, mas ele continua. E aí, aos 20, 20 e poucos anos, o menino já está praticamente formado fisicamente. Então, não tem como você parar a genética, como você parar a biologia humana e você parar o organismo de um homem com bloqueio. Você vai o quê? Bloquear a testosterona de um menino aos 4 anos de idade? Não, mas assim, daí tem uma outra coisa. Veja, se a realidade não importa, e aqui nós entramos em Dostoiévski, né? Se Deus não existe, tudo é permitido. Se a realidade não importa, então se a realidade é o que eu faço, isso implica dizer que a realidade será daquele que tem mais poder. Simples assim. Se não existe uma moral metafísica, você vai ter a moral civil da potência mais forte. Se você não tem uma estrutura da realidade, a realidade vai ser aquilo que aquele que tem mais força diz que é real. Então, no final das contas, nós não estamos diante de um conjunto de medidas em favor das mulheres. Nós estamos diante de o uso das mulheres como bucha de canhão para projetos de poder
e experimentos sociais. E só. Então, Exatamente. assim, alguém tem que falar isso. Porque enquanto todo mundo não fala, enquanto todo mundo fica caladinho, a única coisa que está acontecendo é o aprofundamento da linguagem. Ou seja, as raízes daquela linguagem estão sendo lançadas e as pessoas estão ficando cada vez mais incapazes de se livrar delas. Então, as coisas têm que ser ditas. Simples assim. Então, assim, mulher trans é um conceito social. Mulher trans, ela não é um conceito biológico. Ponto. Assim, isso não é preconceito. Isso não quer dizer que você vai estar espancando trans na rua. Isso não quer dizer que você vai estar tratando mal. Isso não quer... Simples assim. Não quer... Uma coisa não quer dizer outra. Mas, assim, veja, a aceitação da perspectiva, até de caridade, digamos assim, né? Do que a pessoa quer para ela, enfim, o que seja. Mas isso não quer dizer uma eliminação da realidade. Veja, se todo mundo fala de amor e de caridade, né? Porque também tem isso, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele só serve ou para ser feito piada ou para justificar a merda progressista. Tirando essas duas coisas, ele não é lembrado. Então, assim, o Cristo, paz e amor sempre aparece quando é para justificar alguma coisa que é injustificável do ponto de vista cristão. É um negócio maravilhoso. Mas, assim, todo A mundo fala muito... compaixão, né? A compaixão. A A compaixão compaixão. agora, com essa história da Suzy aí, da trans, lá do Drauzio Varela e do Fantástico. A compaixão, cadê vocês, cristãos? A compaixão, a compaixão. Mas quando a gente vai falar de aborto, 50 milhões de bebês foram assassinados aqui nos Estados Unidos desde 1974. Cadê a compaixão? A gente vai falar sobre compaixão vindo de abortistas? Não dá. Não dá. Qualquer pessoa que ache natural você matar uma criança, assim, ela não pode falar mais nada. Sério, assim, não tem mais o que falar. Qual é o outro patamar mais baixo? É aquela velha... Eu acho que até o Olavo também gosta desse fato, foi um ministro da Educação, que o Brasil entrou no último lugar nos testes, aí numa entrevista ele diz, mas poderia ser pior? Como, meu querido, poderia ser... Como poderia ser pior? Já estou em último lugar. Então, assim, a pessoa tá lá, ela aplaude, você tá lá aos 9 meses, arrancar um bebê e matá-lo, né, com uma solução salina, matá-lo cortando com uma tesoura, que é o que acontece, né? Em termos gerais é isso que acontece. Ela vai descer para onde? Ela vai descer para onde mais? Assim, simplesmente não tem. E aí nós entramos novamente na questão da linguagem, né? Você já puxou essa questão do aborto aí, né? Toda vez que se fala em aborto, sempre se usa expressões que não correspondem ao referente. Então, assim, sempre, como é? Como tem um terminho, né, que é com relação à saúde reprodutiva. Bem, me parece que a coisa mais saudável em termos de reprodução é reproduzir. Eu só acho que o ápice da saúde reprodutiva é a reprodução. Assim, e se por saúde reprodutiva você quer eliminar o produto da reprodução, isso não me parece saudável de maneira alguma. É exatamente o contrassenso. É como dissesse assim, o auge da virgindade é o estupro. Entendeu? Assim, não faz o menor sentido. São conceitos mutuamente excludentes. Não obstante, exatamente esses os termos usados, né? E só fazendo o ponto lá, que agora eu me lembrei que a gente está falando da compaixão, é o seguinte, não há caridade sem verdade. Não há caridade sem verdade. Não há amor sem verdade. Amor sem verdade não é amor, é sentimentalismo. E sentimentalismo, ele provoca tudo que tem de ruim. O que tiver de ruim na nossa vida, vá atrás que tinha uma pegada dessa, no fundo. Porque o sentimentalismo é exatamente você amar a sua própria opinião em detrimento da verdade. Então, Exato. o sentimentalismo nunca vai ser amor à verdade ou ao outro. O Ben Shapiro, desculpa te cortar, o Ben Shapiro tem uma frase maravilhosa, né? Que ele fala: Facts don't care about your feelings, né? Os fatos não se importam com seus Exatamente. sentimentos. Não ligam, né? Como nós dizíamos ao longo da semana, a verdade é uma vadia sem coração. Ela simplesmente não se importa. Maravilhoso isso, Simplesmente. maravilhoso.
eu quero aproveitar essa live, Pedro, e jogar alguns dados aqui para as pessoas. As pessoas saírem daqui e quebrarem a espiral do silêncio com dados, né? Porque é o que você falou. A verdade, não existe sentimentalismo na verdade. Ben Shapiro, facts don't care about your feelings. O que é o que é. Tem um dado que, dentro dessa minha pesquisa sobre trans, que eu estou escrevendo um livro sobre isso. Ah, que maravilha, eu não sabia. Estou escrevendo um livro sobre isso, que eu rodei aí o mundo, ainda não existe um livro sobre isso. Então, dentro dessa minha pesquisa, eu descobri um dado que eu falei, gente, isso aqui é inacreditável. O recorde mundial dos 100 metros, recorde olímpico dos 100 metros rasos para mulheres, ele é de 1988. Até hoje ele não foi batido, que é daquela americana, a Florence Griffith Joyner, que até faleceu supernova, e os rumores é de que faleceu muito nova, com 30 e poucos anos, porque era dopada até o último fio de cabelo. Até hoje, o recorde dos 100 metros é dela. 1988, Olimpíada de Seul. E existe aqui nos Estados Unidos os Jogos Olímpicos Estudantis, que é do ensino médio, que é de 15 a 18 anos. Para os Jogos Olímpicos Estudantis de meninos de 15 a 18 anos, em 2018, mais de 300 meninos bateram o recorde da Florence de 1988. Meninos de 16 anos. A campeã olímpica dos 100 metros no Rio, em 2016, uma holandesa, ela não se classificaria, com o tempo dela, ela não se classificaria para as finais desse campeonato estudantil de meninos. Há 700 meninos melhores que ela. E a gente está falando de alguém disciplinado até a última ponta do cabelo, treinando durante anos, com o corpo no seu máximo, e assim, e perderia para o moleque. Não só 700. Exatamente. E um outro dado, que me perguntaram também numa mesa redonda lá no grande círculo do Sport TV. Tentaram me colocar lá no paredão, mas facts don't care about your feelings. Não, mas as trans, elas baixam o nível de testosterona de 60 para 10, e aí elas competem de igual para igual com mulheres. Bom, essa declaração já ignora o fato de que o corpo daquela trans já está completamente formado. Ponto. A testosterona, os benefícios já foram todos usados durante a vida daquela trans. Aí, a recomendação diz que a testosterona daquela trans tem que estar até 10 nanomols por litro. Isso é um dado interessante para as pessoas levarem para a discussão ali para frente. Trans tem que estar com a testosterona até 10 nanomols por litro. Sabe quanto é o máximo de uma mulher, Pedro? 3,3, 3,4. Ou seja, a trans... Isso é loucura, velho. A própria trans tem 3 vezes mais testosterona que eu. A trans já com os bloqueadores, já com todo o tratamento, já dentro dos padrões estabelecidos para ser uma atleta feminina. Agora, se eu tomar testosterona até 10, que é o permitido para trans, eu sou banida do esporte, que eu não ponho a cara nunca mais em quadra nenhuma. Você é banida do esporte feminino. Do esporte. Teve agora as pessoas, não sei se as pessoas vão lembrar, de um caso polêmico da corredora sul-africana, da Semenya, que ela é hermafrodita, então ela é mulher, mas ela tem
ela tem uma produção de testosterona normal, testosterona natural dela mesmo, a endógena, muito alta, ela produz muita testosterona. Então, ela tem uma aparência mais masculina, mas ela é geneticamente uma mulher. E começou a ganhar tudo, né? Obviamente. Aí a Federação Internacional de Atletismo, a IAAF, baixou o nível das trans no atletismo de 10 para 5, que é o que mais ou menos a Semenya produz. Mas uma mulher não pode se dopar até os 5. Ela é banida. Assim, aí a pessoa argumenta o que contra isso? Só tem duas coisas. Ou você diz, realmente, está correto, ou você diz, a mulher trans pode estar onde ela quiser. Cara, não tem argumentação. Não tem argumentação, né? O óbvio é óbvio. Olha, a querida Kim, parabenizando. Kim falou alguma coisa, eu perdi, Kim, o que tu dissesse. Eu não vi o que tu dissesse, não, mas eu vi que tu falasse aí. Mas, enfim, Ana, a gente tá com quanto tempo de live, hein? Que eu perdi aqui novamente. Também não sei, não. Será que a gente vai... Não, acho que... Eu botei aqui, dizem que apertando aqui no ao vivo, aparece um reloginho, mas o meu tá 0,22. Eu não sei o que isso significa. Deixa eu ver. A gente começou Para mim aqui... A gente começou 9h15 em ponto. Foi. Pressão. Sei lá. Eu tô usando meu celular, eu não tenho como ver. Exatamente. A gente tá muito preparado, peraí. Mas, enfim, vamos passando. Tu falaste sobre como é nos Estados Unidos, né? Como funciona, assim, por exemplo, a coisa da mídia. Falta 13 minutos. 13 minutos. Aí estão falando, fecha e abre de novo. Pronto, ótimo. Mas, vamos lá. Falar essa coisa como funciona nos Estados Unidos, a gente falou da questão do aborto e, enfim, dessas questões progressivas todas. Eu queria só que tu desse um panorama, porque, assim, para quem está aqui no Brasil, né, como diria também o mestre Olavo, o serviço de correspondente de jornal brasileiro dos Estados Unidos é você acordar às 10h30 da manhã, pegar o que saiu no New York Times... CNN. Na CNN, você transcreve e faz a matéria. Então, é basicamente isso. Essa questão do conservadorismo americano, essa questão do aborto aí, porque eu sei que a questão do aborto nos Estados Unidos é muito delicada, porque ela é muito forte para os dois lados. Então, você tem dois lobbies muito grandes, né? Inclusive até bem financiados, sejamos honestos, né? Claro que guardadas as devidas proporções, mas bem financiados. Então, assim, o embate é muito mais pesado. Rapidinho, como é que tu, sei lá, colocaria isso para as pessoas que não têm tanto contato, assim? Como é que explicaria como isso funciona nos Estados Unidos? Vai. Rapidinho nesse assunto é difícil. Bom, eu fiz eu tenho uns destaques. Assim, 5 minutos. Eu tenho uns destaques no meu perfil da Marcha para a Vida, March for Life, que é um pezinho com coraçãozinho, que foi a Marcha pela Vida que eu fui em Washington em janeiro, que é exatamente uma marcha que reúne de 1 milhão a 1,5 milhão de pessoas, as pessoas marcham até a porta da Suprema Corte americana para que a Suprema Corte americana reveja a lei pró-aborto, que é Roe versus Wade, que é de 1973. Que já tem uma polêmica também. Que exatamente porque é um dos casos mais famosos de ativismo do judiciário, né? Foi uma extensão ali de uma emenda sobre privacidade, se eu não me engano, a 14ª emenda americana, e aí fizeram ali um puxadinho chechelento e engataram ali no aborto, e até hoje existe muito essa briga. Inclusive, em 2016, uma das promessas de campanha do Donald Trump, por isso que muita gente, mesmo não gostando do Trump, tampou o nariz e falou, eu vou votar nesse cara, é porque essa eleição de 2016, ela significava muito mais do que 4 anos, porque esse presidente de 2016, ele indicaria 2 juízes para a Suprema Corte americana, 2 juízes conservadores, que aí
pudessem entrar no movimento de virar esse Roe versus Wade. O que acontece aqui nos Estados Unidos, Pedro, é o que você falou, é um embate muito forte dos dois lados. Existem, eu não sei quantos Planned Parenthoods, que são clínicas de aborto pelos Estados Unidos, e uma das brigas é exatamente os recursos federais que os conservadores, né, demandam que sejam cortados. E aqui nos Estados Unidos, o federalismo ele é muito intrínseco, né, no DNA americano, ou seja, os estados eles têm mais autonomia, eles têm mais independência para fazerem suas leis, para passarem suas legislações, eles têm as suas próprias Suprema Cortes estaduais, os seus senados estaduais. Então, essa lei do aborto ela varia muito de estado para estado. Então, aqui na Califórnia é até 26 semanas, em outro lugar não pode, em outro lugar até 20 semanas. E uma das pautas desse maluco, desse Bernie Sanders, por exemplo, dessa esquerda radical que entrou no Partido Democrata, era exatamente o aborto a qualquer tempo de gestação. É uma coisa assim tão... O aborto em si já é tão absurdo, agora você imagina... O meu filho nasceu de 8 meses. Imagina uma... Bom, enfim. Tentar resumir aqui, eu trabalhei como voluntária numa... Eu não sei se eu comentei isso com você nos nossos áudios ali de WhatsApp. Eu trabalhei como voluntária durante quase 3 anos numa ONG aqui nos Estados Unidos que chama Pregnancy Help Center. Ela existe desde 1976 e a gente recebe mulheres que estão pensando em abortar e aí você conversa com elas, algumas querem abortar porque o marido foi embora, outras porque não estava esperando engravidar agora, outras porque foram estupradas, aí você tem que comunicar à polícia, outras porque não tem condição, não tem onde morar, enfim. E eu recebi um treinamento de quase 10 meses ali. Eu era uma counselor, a primeira pessoa que a mulher encontra. Então, não existe nenhum pré-julgamento. Deus vai castigar você, você é muito técnica, você conversa, tenta entender como a pessoa, por que ela está abortion-minded, né? Por que ela tem essa ideia do aborto na cabeça, e você vai conversando. Elas preenchem uma ficha de se já fez algum aborto na vida, se é casada, se é solteira, enfim. E você acaba dando sequência, depois você encaminha para uma enfermeira para confirmar o teste de gravidez, tem um médico, tudo isso absolutamente todos nós voluntários nessa ONG. E o que me chocava, Pedro, é que eu já recebi meninas lá de 25, 26 anos, quando eu lia ali o relatório dela, histórico de 6 abortos, 7 abortos. Então, o aborto aqui nos Estados Unidos, nesses estados mais progressistas, como a Califórnia, virou eu engravidei, vou ali e resolvo isso. É um método contraceptivo. Se tornou um método contraceptivo. O problema é que não se fala em outras vertentes que estão dentro dessa cápsula do nome aborto, né? Por exemplo, existe uma depressão chamada PAS, que é Post-Abortion Syndrome, que é uma depressão que ela é gravíssima e às vezes ela acontece com a mulher que fez o aborto 1 mês depois, 1 ano depois, 5 anos depois, e é uma depressão muito, muito forte. Então, nós também já recebemos mulheres ali que passaram por vários abortos durante a vida, mais tarde na vida encontraram os seus pares, casaram, não conseguiam engravidar e entravam em depressões assim horrorosas. Então, elas vinham exatamente procurar as psicólogas da nossa clínica. Nós trabalhamos lá, Pedro, com agências de adoção, onde, inclusive, as mães elas podem escolher as famílias que elas querem colocar o filho para adoção.
E eu ouvi, Pedro, já, e não foram poucas vezes, quando você apresenta essa opção, né? Você tem toda uma técnica. Eu estou sendo rápida aqui, mas tem toda uma técnica de introdução em cada assunto desse com a mulher que está ali com você. Eu ouvi de várias pessoas, de várias mulheres, quando você coloca essa opção da adoção, inclusive na escolha da família, eu já ouvi assim, Pedro, mas como é que eu vou conviver sabendo que o meu filho ou minha filha está vivendo com outra família? Prefiro abortar. Olha a hierarquia de valores, né? Assim, e então tinha dias que eu saía dali, que eu chegava em casa, que meu marido falava assim, hoje foi difícil, né? Parecia que eu tinha jogado assim 8 jogos em um dia. Eu estava, sabe, porque meninas de 17 anos ali grávidas, e você, aqui a lei da Califórnia, você não pode comunicar aos pais. Então, hoje o aborto aqui nos Estados Unidos, ele virou uma coisa de, como você colocou, saúde da mulher, mas desde 1973, são quase mais de 50 milhões de bebês que foram abortados, de vidas que foram tiradas. São quase 10 holocaustos. São quase 10 holocaustos. E a própria Declaração de Independência dos Estados Unidos, a primeira palavra da Declaração de Independência é life. Life, liberty and pursuit of happiness. É o direito mais sagrado dessa nação aqui, é a vida, e que é uma nação cristã, né? Então, a gente tem que ser, sim, a voz desses bebês que não conseguem... Porque aqui elas falam, né? Meu corpo, minhas regras. Mas o seu corpo tem 2 corações, o seu corpo tem 4 pernas, né? Então, a gente tem que... Eu queria muito tentar levar uma marcha pela vida para o Brasil, porque nos meus 48 anos, esse dia da Marcha pela Vida em Washington, Pedro, foi um dos dias mais incríveis da minha vida, um dos dias mais inesquecíveis da minha vida, onde eu chorava o dia inteiro de ver aquelas pessoas ali marchando pela vida, e muitos jovens. Eu fiquei impressionada a quantidade de jovens, a nova geração pró-vida que está chegando aí. Mariana, pensei em Mariana agora. Ana, vamos fazer o seguinte, que tal a gente fazer uma outra só sobre esse tema? Vamos! Porque tem muitas coisas a serem abordadas aí, né? Porque a gente falou tanto de biologia, mas tem aspectos biológicos também. Tem uns efeitos no corpo feminino, tem uns efeitos na psicologia feminina, tem uns efeitos sociais, tem as causas sociais relacionadas à dissolução da família, que estão intimamente ligadas a questões de aborto. Tem questões legais e jurídicas, tem questões ideológicas. Então, assim, são muitas coisas envolvidas. Então, a gente vai conversando antes que a gente seja derrubada aqui no Instagram. Ana, muitíssimo obrigado. Querido, um prazer. Seu trabalho de coração. Vamos conversando para a gente fazer mais coisa por aqui. Vamos sim. Vamos sim. Um prazer estar aqui com você. E, gente, um dos melhores stories do Instagram é desse homem. Adoro. Pois, um cheiro bem grande. A gente se encontra. Cheiro, um beijo. Tchau.